e versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero ler também no Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 1. Obrigado. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. É só isso que vamos ler, e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Então nós chegamos à nossa quinta chamada dupla. A primeira do Novo Testamento. E aquela que está no centro das chamadas individuais. Mas eu quero rapidamente recapitular, não resumir o que nós já vimos até aqui, apenas recapitular alguma coisa interessante nas chamadas anteriores. Primeiro, lembrando daqueles que se manifestaram. Eis-me aqui, precisamos de homens fiéis, que se apresentem. Será que lá na glória se ouviu do Filho de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Então nós temos aquelas chamadas duplas. Olha, eu estava esperando isso aqui. Obrigado, irmão. Estava precisando. Muito obrigado. Eu quero falar com os pregadores que vão ser levantados, os que estão sendo levantados, no dia que você deixar de tremer e falar: olha, eu estou de boa com isso, para mim não tem problema, tem dificuldade nenhuma. Então é hora de você parar.
Então eu estou expondo com muita simplicidade, irmãos, não quero me aparecer, mas é visível. A gente sente o peso da responsabilidade de poder passar a palavra de Deus sem contaminar com as nossas fraquezas. Mas aquelas chamadas duplas que nós já consideramos, a primeira para Abraão, e Deus, vocês lembram, deu um grande brado. Parece que nós vamos percebendo a mudança de entonação da voz de Deus para cada chamada. Isso para mim é precioso. Para Abraão, o anjo do Senhor bradou desde os altos céus: Abraão, Abraão, voz forte. Para Jacó, numa visão de noite, abaixou o tom: Jacó, Jacó. Depois, nós temos Moisés. Novamente, um grande brado: Moisés, Moisés. Deus sobe o tom novamente. E em visão de noite para Samuel, uma voz suave: Samuel, Samuel. Então nós vamos percebendo que Deus vai balanceando a sua voz, o seu chamado. Ele vai, quem sabe, nivelando, colocando a sua palavra em tempero, palavra temperada. Irmãos, eu estou tomando isso como um ensino para mim, e serve para nós todos. A nossa voz, a nossa palavra deve ser sempre agradável. É verdade, a palavra de Deus fala dessa maneira, mas ela deve ser também temperada com sal. Deve ter um equilíbrio. Você lembra quando o apóstolo Paulo, chamando a atenção daquele carcereiro que ia suicidar-se, lembra de como ele fez? E ele brada com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Grande voz. Porque todos nós ainda estamos aqui. E depois, uma voz mansa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, a nossa conversa, ela deve ser agradável, mas temperada com sal. Falar só sobre as coisas desse mundo pode ser muito agradável, mas somos orientados a colocar o tempero da palavra de Deus. Permita dar um exemplo bem simples. Quem aqui gosta de mel? Todos? Tem gente que não gosta de mel. Eu gosto bastante. Você já imaginou se vem da cozinha agora prato especial para a janta, para a ceia hoje? Prato fundo de mel para todos.
Bandeira já está até verde, porque já está liberado para repetir. Uma taça de mel. Você falou que gosta. Então fica bem à vontade para vomitar. Ninguém suporta ingerir tanto doce assim. Mas um prato bem temperado. Dá até fome. É comida boa. Eu lembro do pai da Lorena, há muitos anos atrás, ela não vai lembrar. Ele falou uma expressão, nunca mais esqueci. Você come de boca cheia. De boca cheia. Um prato bem temperado. Uma palavra que pode ser ingerida, digerida, ruminada. Devemos ruminar a palavra de Deus, meditar, repensar, recomer. E nós vamos descobrir a fonte é mais profunda do que nós pensamos. Mas eu estou me perdendo na hora, irmão. Mas você pegou uns minutinhos meus lá, né? Você pegou os minutos meus. Mas foi muito bom, porque foi da graça de Deus, irmão, ter feito aquilo. Eu precisava ouvir alguma coisa com o irmão. A chamada para Marta, vamos lá. Alguém lembra? Acho que foi esse menino aqui, ó. É você, né? Estávamos numa roda de adultos e chegou essa criança aqui, 12 anos. Tenho duas perguntas para fazer e uma delas era da chamada de Marta. Sendo ela a chamada no meio, central, vamos compará-la com quem? A pergunta desse menino aqui. E eu falei para ele, quem sabe nós podemos comparar conosco mesmo. Porque nós vamos descobrir que cada um de nós temos um pouco de Marta em nossas vidas. Mas eu queria falar algo melhor. Sendo uma mulher a ser chamada, e sendo a primeira no Novo Testamento, ocupando a posição central, será que nós não podemos perceber aqui a importância que Deus dá ao ministério das nossas irmãs? Que Deus está realmente interessado na capacidade de ajudar que as irmãs têm. Para mim, o ministério das irmãs vai muito além do que o silêncio, do que o uso do véu, do que a reverência, a submissão. Eu vou falar. A parte para mim, que Deus colocou como sendo, quem sabe, a mais especial, a criação dos filhos. O marido trabalha, a esposa fica em casa. E ela tem todo o tempo,
toda a responsabilidade do dia para orientar e conduzir aquele filho aos caminhos da obediência, para que um dia eles, ouvindo a voz de Deus, obedeçam a Deus. Foi através da mãe de Moisés que Israel ganhou um libertador. Foi através da oração de Ana que Davi teve em sua cabeça a unção do óleo do rei, das mãos de Samuel. Foi através lá da família de uma mulher chamada Cloé que a pátria da igreja foi salva, lá em Corinto. A responsabilidade das irmãs, para mim, o grande ministério, a criação dos filhos. Eu não sei se podemos afirmar isso, mas dizem os estudiosos que a personalidade de uma criança ou de uma pessoa, ela vai ser definida nos primeiros 5 anos de vida. Eu não sou psicólogo, mas eu conheço a história. Hitler, certa vez, disse o seguinte para os alemães: dê-me os seus filhos até 5 anos e nós conquistaremos o mundo. Aconteceu. Para infundir aquela lavagem cerebral na mente da criança, moldando segundo aquele plano maquiavélico, diabólico. Irmãos, e principalmente você, mãe, e você, futura mãe, terá todo o privilégio e responsabilidade de infundir na mente e no coração molinho dos seus pequenos a admoestação da palavra de Deus. E Deus também está pedindo os nossos filhos. Abraão entregou o dele. Ana devolveu o seu. Os filhos são o empréstimo que Deus faz para que nós possamos devolver para Ele. Então vamos para a chamada de Marta, senão a gente vai passar muito do horário aqui. Irmãos, é até 7h30 mesmo? 7h35? Então vamos lá. A personalidade de Marta era de uma pessoa inquieta, agitada. E ela é censurada pelo Senhor Jesus nesta ocasião, porque ela estava estressada. Estava ocupada com muitas preocupações, com muitos serviços. Mas ela tinha a sua sinceridade, mas estava agitada. E nessa agitação, ela está indo na contramão da sua irmã Maria, que ao invés de estar agitada com muitos serviços, assentou aos pés do Salvador.
para receber instruções, lugar de adoração. Mas a Marta estava muito estressada. E vendo a sua irmã assentada, ela interrompe aquela reunião e ela diz aquelas palavras: Senhor, tu não te importas que eu esteja trabalhando só? Manda que minha irmã me ajude. Olha só. Eu fico imaginando o silêncio, o clima daquele momento, o Senhor Jesus ensinando, de repente, interrompido por aquela senhora, porque o nome Marta significa senhora. E ela interrompe o Senhor Jesus pela primeira vez. Porque são 3 vezes que ela faz isso. A primeira é aqui, interrompendo o andamento da reunião, por estar estressada. Lá em João capítulo 11, o Senhor Jesus aparece para ressuscitar Lázaro. Marta vai interromper uma conversa que ele faz com ela. E ele começa dizendo: olha, o teu irmão há de ressuscitar. E antes de deixar ele continuar, ela interrompe e diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E a última interrupção, quando o Senhor Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, e ele diz: tirai a pedra. Quem que interrompeu ele nessa hora? Marta. Mas, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Alguém que não está ocupando o lugar de adoração vai dar trabalho, vai interromper, vai atrapalhar o bom andamento das coisas de Deus. Na contramão está a irmã Maria, ocupando o lugar de adoração aos pés do Salvador. 3 vezes nós a vemos aos pés de Cristo. A primeira, Lucas 10, nós lemos: assentada para aprender. No capítulo 11 de João, ela estava na aflição da morte do irmão, aflita para assistir o poder da ressurreição. E no capítulo 12, ela está aos pés do Salvador novamente, para derramar aquele unguento de nardo puro, caríssimo, alegre na adoração. Então, um contraste muito grande entre as duas. Mas é assim mesmo, irmãos. Uma indo num sentido, a outra indo em outro sentido. A igreja local, para mim, é um pequeno barco. Eu não estou falando de Santo Amaro, porque parece que é um grande navio lá em Santo Amaro. Mas as igrejas locais, vamos colocar, pequenos barcos. Lá na minha, eu estou bem dentro dele. Todos os salvos estão. Seria muito útil se todos nós tivéssemos um só coração, um só pensamento, uma só disposição, um alvo, remando todos na mesma força, na mesma direção, chegaríamos ao porto com louvores,
Muito bom, servos bons e fiéis. Mas nem sempre é assim. Porque dentro de um barquinho, alguns estão remando forte, com vigor, mas outros estão de braços cruzados, fazendo nada, bem quietinhos. São salvos, estão dentro do barco, mas não fazem nada. Às vezes, até como Marta, até reclamam alguma coisa, porque quando não se faz nada, se observa tudo e começa a ver defeitos em muitas coisas e começa a murmurar. E vale o ditado popular: mente vazia é a oficina do diabo. Mas o que é pior, dentro desse pequeno barco, a igreja, aqueles que remam para o alvo, sim, os que cruzaram os braços, mas para mim o que é pior ainda, aqueles que remam contra, a fofoca, a maledicência, a difamação, a má conversação que vai corrompendo os bons costumes da igreja. Por isso eu falei, nós temos um pouco de Marta em nós. Mas Deus é misericordioso. Naquela casa, eu quero perguntar, você não precisa responder. No Velho Testamento nós vimos o balançar da entonação da voz de Deus. Bradou, falou mansamente. Como é que o Senhor Jesus falou com Marta? Como é que você imagina? Depois você me fala. Para esta irmã que ocupou aquilo que infelizmente muitos, eu vou dizer com muito cuidado isso, porque talvez alguém não vai gostar. Gente entre nós, eu não estou falando aqui que eu não conheço os irmãos, que tem se esforçado ou simplesmente se adequa ao ministério de coisas que não se deve fazer. Olha, eu conheço irmãos eu chegava em casa e eu dizia para minha esposa numa conversa, é confidencial, mas está falando agora. Eu falava para ela, hoje tivemos grandes lições do que não se deve fazer. Irmãos, nunca ocupem esse ministério do que não se deve fazer. É verdade que toda a igreja, eu lembro do senhor Oswaldo Rosa falar isso para mim há muitos anos atrás, toda a igreja local poderá apresentar no seu meio um Alexandre Latoeiro, alguém complicado, aquela pessoa difícil, aquela personalidade que não se quebranta, que não amolece, duro. Será que Marta era assim? Naquela casa ouviu-se uma voz mansa,
e suave. Marta, Marta. O Senhor Jesus amava aquela senhora. E se há alguém entre nós que esteja se identificando com Marta, deixa eu falar uma palavra de consolo e de ânimo para você, porque já serviu para mim. Você conhece alguma pessoa difícil de ser amada? Fala quem é. Você fecha os olhos e eu estou pensando aqui, olha, esse irmão, essa irmã, é difícil. De repente pode ser eu essa pessoa para alguém. Palavra de consolo é: as pessoas que mais são difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor. Nós um dia fomos pessoas difíceis, mas o Deus do céu nos amou de uma tal maneira e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já vou fechando aqui, o tempo já está se esgotando. Então nós temos considerado rapidamente aqui a chamada dessa senhora. Eu só quero concluir. Ela foi restaurada. João capítulo 12 é uma cena linda. Alguns a consideram como uma cena do céu. Você lembra qual é a cena? Uma ceia posta. O Senhor Jesus lá. Marta servindo-o. Lázaro ressuscitado. E Maria aos pés de Cristo, adorando-o. Uma cena do céu, quando os ressurretos em Cristo o serviremos também e o adoraremos também. Mas é uma cena que pode ser colocada na igreja local. Nós, quando cremos, ressuscitamos com Cristo para andar em novidade de vida. Deus transformou a nossa sorte, transformou a nossa vida de uma maneira tal que vivemos em novidade de vida. E somos agora também adoradores. Quando o Senhor Jesus fala para Marta que a irmã dela escolheu a melhor parte foi esta: um adorador. Eu encerro dessa maneira. Ela joga o perfume aos pés de Cristo. Para mim isso é muito lindo. Com vista ao sepultamento, embalsamento do Salvador. E ela derrama aquele nardo que ela juntou, quem sabe, lá em Lucas capítulo 10, depois de ouvir, aos pés do Salvador. Começou a juntar dinheiro e comprar aquele nardo, aquele óleo caríssimo, para, enfim, derramar aos pés do Salvador. Irmãs,
irmãs, ela tinha os cabelos tão compridos que pôde enxugar aquele óleo dos pés do Salvador com seus cabelos. O ambiente ficou impregnado com o bom perfume da adoração. Os cabelos dela impregnado a sua glória. Os seus cabelos compridos, bem perfumados. E pode ser que quando o Salvador andou pela via dolorosa de Jerusalém, quando os inimigos pegaram-lhe para levá-lo para ser açoitado e crucificado, quem sabe a fragrância daquele perfume subiu junto até o Calvário. A nossa adoração a Cristo sobe com cheiro agradável a Deus. Que assim seja. Amém.